Irmãos, bom dia. Nós vamos retomar o estudo que paramos na última aula, há 2 semanas atrás, sobre a questão da Escritura, da Escritura Sagrada, que é o primeiro capítulo da nossa confissão de fé. E eu queria iniciar hoje lendo o texto que está no livro de Josué. Por favor, abra a sua Bíblia. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Nós vamos ler esse texto e também vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 2. Serão 3 textos, tá? Josué 1, Mateus 2 e Lucas 24. Mateus 2 será o verso 15, e o de Lucas, capítulo 24, verso de número 44 em diante. Tá bom? Nós estamos vendo as sessões 2, 3, 4 e 5 da Confissão de Fé. Portanto, de 2 a 5. Nela nós temos o registro de quais são os livros canônicos. Nela nós temos também a questão da autoridade da Escritura. E, logicamente, qual é o papel da igreja dentro desse escopo de reconhecimento da Escritura como palavra de Deus. Tá bom? Então, logo na sessão 2, nós constatamos a ideia de que a verdade de que são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, que são os livros reconhecidamente canônicos, tá bom? E aí a gente deu prosseguimento a essa compreensão e mostramos que há um reconhecimento da canonicidade desses livros no estabelecimento do cânon. E nesse ponto foi levantada a seguinte questão: de quais são os critérios para essa canonização e como se deu este processo de canonização. Então essa foi a pergunta que nós paramos no nosso último encontro, e a partir dela nós vamos dar prosseguimento, tá bom? Antes, porém, nós vamos orar ao nosso Deus, depois eu vou fazer a leitura dos livros e a gente introduz o assunto. Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade conosco e nos dar a tua palavra, que é a verdade absoluta, a verdade inspirada pelo Senhor, verdade que é infalível, inerrante, suficiente, verdade, ó Deus, que através da qual, pela ação do Espírito, fomos regenerados, nascemos de novo, somos santificados, verdade na qual encontramos tudo o que nos é necessário para viver e agradar ao Senhor. A despeito disso, certamente, ó Deus, temos também no mundo muitas influências e tentativas de minar este aspecto. Portanto, rogamos ao Senhor que nos ilumine, nos dê a compreensão à luz da tua palavra, para não somente compreendê-la, mas todo este processo também, de tal sorte que ao final estejamos ainda mais arraigados no fato, na verdade, que a tua palavra é a verdade. Nós pedimos isso, ó Deus, entregando a vida de cada um de nós nas tuas mãos, a começar em mim, em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nós vamos abrir, irmãos, alguns livros. Então, o primeiro deles é Josué capítulo 1. Vamos inicialmente ver esse texto. Josué capítulo 1. Nós temos aqui o momento em que há a transmissão, da liderança do povo do Senhor de Moisés para Josué. Isso já havia sido anunciado e agora é efetivado. Então Josué agora está encarregado de transpor o Rio Jordão com o povo e tomar posse da terra prometida. Nesta circunstância, Deus primeiramente fala a Josué. E nesta fala do Senhor, nós temos aqui um item que eu gostaria que você atentasse, que é muito importante estar dentro desse escopo de reconhecimento da canonicidade, da veracidade da palavra de Deus.
Olha só o que é dito. Eu vou ler a partir de Josué, capítulo de número 1, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Primeiro item que eu queria que você visse aí é a alusão ao nome de Moisés. Como fui com Moisés. E logicamente que Josué foi contemporâneo de Moisés. Ele prossegue: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Mais um item aqui, sob juramento. Esse juramento foi verbal, esse juramento estava escrito, então ele faz alusão a algo que já foi dito. Ok? Prossigamos. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Agora você veja a junção das duas coisas, a lei e Moisés. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Olha agora, livro da lei. Antes medita nele, então algo que estava escrito e era passivo de reflexão continuada, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Gravar aqui? Agora vamos, por favor, para Mateus capítulo 2, verso 13 a 15. Diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse, preste minha atenção agora, o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei quem? Meu filho. O profeta aludido aqui é o profeta Oséias. Então, Mateus está registrando que José foi instruído pelo Senhor a crer no registro bíblico que Deus deu através do profeta Oséias. E aqui está registrado. Então você tem um registro do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, os autores do Novo Testamento estão olhando para o Antigo Testamento, estão vendo as verdades postas lá e fazendo o uso adequado àquela situação. Ok? Agora vamos para Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Verso 44. Lucas 24, 44. Diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei? Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Nesse texto aqui, o que é que nós temos? O próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, olhando para o Antigo Testamento e vislumbrando o quê? Que aquilo que foi escrito por divina inspiração estava referindo-se a Ele mesmo. Por isso que ele diz: tudo que de mim está escrito. A outra informação importante é que você vai ver que Cristo aqui admite todo o Antigo Testamento, por meio dessas três palavras, a saber, a lei, o Pentateuco, os profetas, que são os livros relacionados aos livros históricos, e os livros dos Salmos, que são os livros poéticos. Então, todo o escopo do Antigo Testamento, Cristo está olhando para trás e reconhecendo a autoridade deles, dizendo: eles falam sobre mim.
Mas há uma outra coisa importante aqui que eu queria que você visse também, que é o que está no verso número 45, que é a ação do Espírito Santo de Deus iluminando aqueles discípulos para que eles compreendessem o quê? Veja aí, ó, as Escrituras. Aqui você tem um paralelismo estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo na sua fala, que é colocar Escrituras como reconhecimento daqueles 3 blocos que ele falou. Quais são eles? Lei de Moisés, profetas e salmos. Então, quando eu falo de Escrituras, eu estou me referindo a tudo que foi escrito para trás. Isso aqui é importante introdutoriamente, irmãos, porque nós estamos trabalhando aqui a primeira categoria de verificação para saber se um texto de fato é a palavra de Deus, que é chamado de evidência interna. Ok? Repete aí o nome. Evidência interna. Por quê? Porque é a própria Escritura dando testemunho de que a Escritura é o quê? A verdade. E aí, irmãos, vocês depois podem ler, mas eu já vou adiantar aqui, não é? Quando se vai pegar os livros que vão falar sobre os critérios de canonização, que as citações do Antigo Testamento no Novo são vastíssimas. Todo o Antigo Testamento, dentro desse escopo, é citado no Novo. Então você tem citações da lei, você tem citações dos profetas, você tem citações dos salmos, o que valida todo o Antigo Testamento por esta comunidade primitiva, aqui até o 1º século, igreja primitiva. Então era a Bíblia que eles tinham à época já formada e claramente reconhecida. Que nome dá isso então? Evidência o quê? Interna, quando a própria Bíblia testifica que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aí você pode fazer a seguinte consideração: pastor, eu estou olhando aqui para o Antigo Testamento e eu estou vendo claramente que há um reconhecimento do Novo no que diz respeito ao Antigo, mas será que há reconhecimento também do Novo com relação ao próprio Novo? Sim. E aí eu queria que os irmãos lembrassem, por exemplo, de que 2 textos nós lemos na última aula. O primeiro deles, quando falava acerca da inspiração do texto bíblico, que nenhuma profecia se dava a partir de particular elucidação, e ali o próprio Pedro está reconhecendo que ele era, inclusive, um dos usados pelo Senhor para registrar o texto bíblico. E também o apóstolo Pedro reconhece que os escritos do apóstolo Paulo também eram escritos canônicos. De tal sorte, irmãos, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você tem o reconhecimento que a própria Escritura faz de si mesma, enquanto uma palavra dada pelo Senhor. Que nome recebe isso? Evidência o quê? Interna. Mas aí vem a outra questão, que eu acho que é uma das que gera grande polêmica, que é a questão da evidência externa, que aí no caso diz respeito ao reconhecimento que a comunidade da fé faz dos livros. E nesse sentido, irmãos, é necessário que a gente considere algumas coisas, que são os critérios para reconhecimento destes livros, tá? São chamados critérios de canonização. Basicamente, você vai ter 3, ok? 3, e logicamente a partir deles desdobramentos. O primeiro critério desse reconhecimento, e especificamente no que diz o Novo Testamento, é a apostolicidade, se eles de fato são da lavra apostólica. E nesse sentido, nós sabemos que esse dom apostolar, ele cessou com os 12, tendo em Paulo um nascido fora de tempo. Então qualquer escrito que veio após os 12 não fazem parte deste reconhecimento. Portanto, o critério de apostolicidade encerra apenas naquilo que foram escritos pelos 12 apóstolos dentro desse escopo de revelação. O outro critério é o critério seguinte, é o reconhecimento daquele que a igreja primitiva fazia desses livros. E aí eu não vou citar aqui para ser muito extenso todos eles, porque realmente é vasto, né, o número de pessoas que usavam, mas eu vou aqui referendar para o que vocês sabem, que houve uma progressão nisso, tá bom? Então vamos lá. Por volta de 100 depois de Cristo, portanto aqui eu estou encerrando dentro do 1º século, você tem diferentes partes das Escrituras que foram escritas.
E alguns escritores da igreja antiga, como Policarpo e Inácio, citaram estas porções da palavra de Deus. Então você tem escritores da igreja antiga que olham para o que foi escrito e eles citam a Bíblia. Ok? Então isso é uma evidência o quê? Externa. Por volta do século 200, ou terceiro século, ano 200 depois de Cristo, você tem o Novo Testamento sendo utilizado na igreja de Roma. Agora aqui não é a igreja católica ainda não, tá? A igreja de Roma. E aí lá são citados, por exemplo, os 4 evangelhos, todas as epístolas de Paulo, Tiago, João 1º e 2º, Judas, Apocalipse. Você tem ainda alguns outros textos que são citados dentro desse período. Então veja, a comunidade ela vai o quê? Reconhecendo isso. Em 250 depois de Cristo, não precisa gravar, só para você ouvir, tá? Você tem Orígenes citando o Novo Testamento, e ele cita nos seus escritos os 4 evangelhos, Atos, as epístolas paulinas, 1 Pedro, 1 João, Apocalipse de João, e outros também que ele citou, como Hebreus, Tiago, 2 e 3 João. Então você vai ver os escritores da igreja antiga, o quê? Citando estes escritos. Como é que dá o nome a isso? Evidência externa. A comunidade está reunida e reconhecendo esses livros. Vale dizer que nesta época nós já tínhamos alguns livros chamados de pseudoepígrafos, ou também, como a gente chama hoje, de apócrifos. Já existiam esses livros. Houve sempre essa tentativa de recriar a escritura, né, de dizer que existe uma outra. E eles eram até citados também por esses homens, mas eles não tinham a mesma validade canônica. Eram apenas registros que eram dados do ponto de vista histórico. Além disso, há uma outra coisa importante que é no ano 300, portanto século IV, né? Quando o Novo Testamento foi citado por Eusébio, e lembre que Eusébio é um grande historiador, né? Você tem aí, ele cita os 4 evangelhos, novamente, cita Atos, as epístolas de Paulo, Pedro, Apocalipse, onde ele coloca aqui em dúvida a questão da autoria do próprio Apocalipse. E no ano 400, quando finalmente o Novo Testamento é reconhecido, ok? Nesse sentido, ele é reconhecido pelo Ocidente no Concílio de Cartagem. Aqui, então, você tem uma evolução de 5 séculos, sendo que o primeiro, a igreja primitiva, você tem as evidências internas, e a partir do 2º século, até o ano de número 400, você tem aqui o reconhecimento final do cânon. Nesta oportunidade, os apócrifos não entraram. Por quê? Porque eles foram incluídos pela igreja romana, e olha bem o que eu estou dizendo, não é que eles não existiam, e nem que não eram o quê? Utilizados. Eles não entraram dentro desse critério de canonização, ok? Eles foram reconhecidos finalmente pela igreja romana no Concílio de Trento, 1536. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o que nós temos hoje como Bíblia não foi fruto de uma invenção humana, que você tem tanto evidências internas, quanto também evidências o quê? Externas, que foram utilizadas ao longo de todos estes séculos, até a consumação aqui no ano 400, quando então houve esse concílio que definiu qual era o cânon. Agora, uma coisa importante que a gente tem que observar é a seguinte: esses critérios foram dados, né, como eu acabei de citar aqui agora, de canonização, e tem uma coisa muito importante pela qual esses livros canônicos também não foram aceitos, além de não serem apostolares e não terem esse reconhecimento da igreja primitiva, que é o seguinte: é a contradição doutrinária. Esse é o ponto que, ao meu ver, é muito importante para nós. Eu não posso adotar, coisa que eles já fizeram, qualquer livro que contrarie os ensinos da própria Escritura Sagrada, pois finalmente, como Deus vai contrariar a si mesmo nos seus ensinos? Ele não pode negar a si mesmo, logo não pode negar também a sua própria palavra. Assim sendo, é importante que a gente considere isso. A harmonia dos livros é muito importante no que diz respeito ao aspecto doutrinário. Se eu tiver qualquer livro que ele fuja ao que o escopo da Escritura diz, então, automaticamente, ele terá que ser rejeitado, o que ocorreu, tá bom? Eu trouxe um livrinho aqui, que eu acho que alguns já conhecem,
Conhece esse livro? Alguém não conhece? Então, pastor, eu quero um manual básico da fé com comentários. Está aqui, ó, a Confissão de Fé comentada, tá? O livrinho da capa preta, né? E você tem aqui uma coisa que eu gostaria de ler para os irmãos, por favor. Ele diz assim, olha: a genuinidade dos livros se dá por algumas razões, no que toca ao Antigo Testamento. Cristo e seus apóstolos endossam um livro. Depois vai dizer que o próprio cânon judaico endossado por Cristo é o mesmo que eles adotam hoje, os judeus. E você tem uma outra coisa: a evidência interna corrobora, o testemunho interno, com o uso externo dos livros. Então ele está dizendo o seguinte: há uma perfeita harmonia entre o que a Bíblia diz acerca de si mesma, portanto o próprio Deus, e o que a comunidade reconheceu acerca da autoridade desses livros, usando esses critérios debaixo desse desenvolvimento histórico. Sobre os apócrifos, ele cita o seguinte: os livros chamados apócrifos não fazem parte do cânon sagrado e nem devem ser considerados de mais autoridade que quaisquer escritos humanos. Por quê? Primeiro, nunca fizeram parte das escrituras hebraicas. A comunidade judaica nunca reconheceu. Segundo, nunca nenhum deles foi citado por Cristo e seus apóstolos. Terceiro, jamais fizeram parte da lista de livros canônicos pelos pais antigos. Estão vendo? Então, nem evidência interna e nem também o quê? Externa. A outra, a evidência interna apresentada por seu conteúdo refuta as suas principais reivindicações. Em que nesse sentido é o quê? Por exemplo, quando ele faz alusão a culto aos mortos, ele mesmo condena e ele mesmo estabelece. Como é que ele vai fazer isso? Ele está se contrariando? Nenhum livro que foi inspirado pelo Senhor apresenta, então, essa contrariedade dentro do seu próprio conteúdo. Então, irmãos, eu queria mostrar aos irmãos exatamente isso, que você tem um desenvolvimento histórico, não foi de um dia para a noite, houve um reconhecimento da própria comunidade pela citação dos autores antigos, e finalmente no ano 400 você tem então esse estabelecimento do cânon finalmente, que é o cânon que nós temos hoje em nossas mãos. Agora, nós lidamos hoje, eu falo hoje assim recentemente, nos nossos dias, não que seja novo, com a questão que envolve a Igreja Católica. E aí, irmãos, é importante que você considere comigo algo que foi dito por eles. Ouça bem isso, tá certo? A autoridade da Escritura, ela deve ser referendada pela Igreja. Como isso? Nos seus catecismos, a Igreja Católica ensina que o âmbito final de reconhecimento é a própria Igreja. Isso está errado. Por quê? Porque senão eu saio do mote sola Escritura e agora eu vou para o mote sola Ecclesia, ou somente Igreja. E isso contraria o que a própria Escritura diz. Por quê? Porque o tribunal final de reconhecimento não pode ser algo externo ao próprio Deus, mas Ele mesmo. Por isso, se você está com a sua confissão de fé aí aberta, você vai ver o seguinte, preste bem atenção nisso que eu vou ler para vocês, que o Espírito Santo de Deus é o único que finalmente pode testificar se a Bíblia é a palavra de quê? De Deus, não é o homem, nem a igreja reunida. Então, é importante que você entenda que quando eu transmito isso para a igreja e tiro do próprio Deus, eu estou dizendo que a igreja, ela está numa autoridade o quê? Maior do que o quê? A própria palavra de Deus. Ok? Sobre o que eu disse até aqui, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Diga, meu irmão. Por favor, passe aqui para o irmão Alberto.
Pastor, bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia a todos. Pastor, dentre todos os critérios que foram colocados para a canonização, né, para o critério de canonização dos livros inspirados, o mais importante deles é a questão principiológica e harmônica dos ensinos ali ao geral, porque a pergunta, o senhor falou, o primeiro critério para que um livro fosse considerado inspirado, primeiro a apostolicidade. Ok. Depois o fato de os livros serem citados ali e serem referendados pelos primeiros... Igreja primitiva. Pela igreja primitiva. E aí eu acredito que o terceiro foi a questão... harmonia principiológica. Porque a pergunta, por exemplo, lá no livro de Judas, ele faz referência, por exemplo, a um trecho lá do livro de Enoque do Velho Testamento. Então ali nós temos um apóstolo fazendo referência a um livro do Velho Testamento. Isso não poderia de alguma forma ser utilizado como argumento para que aquele livro fosse canonizado, já que ele faz citação a um livro do Velho Testamento que não compõe ali o Antigo? Acho que por enquanto é só. Tá certo, vamos lá. Vamos primeiro abrir a Bíblia em Judas, por favor. Quando eu fui iniciar essa questão de defesa da fé, um dos livros que a gente verificou foi exatamente o livro de Judas, ok? E naquela oportunidade, quando nós passamos por esse texto de Judas, que traz essa possível alusão ao texto de Enoque, não sei se vocês lembram disso, né? Mas depois vocês podem ver aí nos vídeos, você vai ver que não é um argumento fechado de que esta é uma alusão precisa ao livro de Enoque, mas é um reconhecimento da existência dele e de um fato relativo à sua época, ok? Deixa eu só achar aqui o texto precisamente dito. Judas, deixa eu ver, aqui, ok, então está aí, ó. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de suas obras, que piamente praticarem acerca de todas as palavras solentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Essa citação não quer dizer que tem um livro de Enoque reconhecido, é bom que se diga isso, mas que houve um personagem histórico, e isso só reforça a ideia que a Bíblia é a verdade revelada, que aludiu na sua época a esse ensino. Então a alusão aqui não é literal do texto de Enoque, não há apropriação do texto de Enoque, mas uma alusão ao personagem histórico e ao evento que marca a sua época. Ok? Então eu não posso considerar isso aqui como uma evidência de que o livro de Enoque, ele é o quê? É verdadeiro. Agora, adotando esse mesmo princípio, também não seria difícil aludir a este livro se ele trouxesse uma questão histórica. Por exemplo, vamos ver dois, né? Abra a sua Bíblia aí, abramos a Bíblia. Em primeiro livro de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Abriram? 1 Coríntios 15. Verso de número 31. Então o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a alusão a um texto não referenda como um texto inspirado. Aí eu disse, Enoque não se trata de que é o texto de Enoque. E aí eu vou citar um exemplo de outros textos que foram citados fora do escopo apócrifo e que não é inspirado, mas foi posto na Bíblia. Então aqui está um. Dia após dia morro, estou lendo 1 Coríntios 15, 31, tá? Dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor.
Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã o quê? Essa citação não está em texto bíblico, é de um poeta da época. Inclusive quem cita isso aqui é Isaías. Então, na época do profeta Isaías já tinha essa fala, mas não é um registro canônico. Então ele se apropriou de uma fala da época e aplicou isso à verdade da Escritura. É um exemplo. Agora vamos para Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo, esse é um texto que eu acho fabuloso da Escritura, ele está discursando no Areópago, tá certo? E aí quando ele começa o seu discurso, ele diz o seguinte, verso 27, Atos 17, 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, o quê? Poetas têm dito. Então ele está pegando um escrito da época, talvez contemporâneo a ele, ou até mais antigo, traz isto aqui como uma expressão de graça comum e faz a aplicação ao seu texto. Então, o fato de eu usar um texto que não esteja dentro daqueles que são inspirados, não quer dizer que eu referende aquilo como um livro canônico. Mas não é o caso de Enoque, porque ali não é a citação do livro, mas do evento da época. Mas ainda que o fosse, isso aí ficaria invalidado. Beleza? Mais alguma pergunta, irmãos? Nada? Então vamos adiante. Ok? Se tiver, levanta a mãozinha aí e fale, tá certo? Para ver se a gente consegue. Agora, lembra bem de uma coisa muito importante. No desenvolvimento do catolicismo romano, várias doutrinas que não têm base bíblica vieram a ser consideradas elementos essenciais da fé cristã. Para justificar tais doutrinas, desenvolveu-se a teologia de uma tradição oral, supostamente de origem apostólica, que é guardada pela igreja. Então, para piorar, ele diz o seguinte: olha, eu tenho uma doutrina, eu tenho que encontrar um fundamento. Como é que eu vou fazer? Não está no inspirado, não está no apócrifo, então isso também é acrescido pela tradição oral, quando o Papa fala ex cátedra, ou seja, a palavra dele também é reconhecida como palavra de Deus, ou seja, o cânon não fechou ainda, porque enquanto ele estiver falando, enquanto tiver alguém sentado na cadeira e falar, é Deus falando. Então isso é um erro crasso, terrível, diabólico, podemos até dizer, quando a gente está acrescendo a palavra de Deus, pois o próprio Deus, como já vimos em Apocalipse 22, diz que aquele que acrescer ou subtrair será alvo dos flagelos escritos nesta profecia. Então a gente tem que ter esta noção muito apropriada e ajustada em nossa mente, tá certo? Aí, irmãos, nós temos uma outra questão aqui importante, né, já que vimos os critérios, que é a seguinte: pastor, então, como é que eu devo lidar com essa questão da igreja? Até onde a igreja pode ir? Então, a nossa seção 4 da Confissão de Fé, eu vou ler, eu peço que vocês atentem, diz assim, ó: a autoridade da Escritura Sagrada. Então, como é que eu posso reconhecer que ela é o quê? Uma autoridade. Razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Não depende. Aí você vai perguntar: mas pastor, se não depende de um homem, e nem depende da igreja, depende de quem? Quem é que finalmente vai dizer para mim que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí eu queria que vocês lembrassem do texto que eu li na introdução, de Lucas capítulo 24, volta lá por favor, vamos olhar para o texto bíblico, vamos entender o que o texto bíblico está dizendo. Lucas 24, verso 45, quem é a autoridade que vai dizer assim, é a palavra de Deus? Como aconteceu conosco, né? Porque eu creio que a maioria de nós aqui, para não dizer a totalidade, já em algum momento tinha lido a Escritura, já viu uma Bíblia, já abriu, folheou, quem sabe até já leu a Bíblia toda várias vezes, mas nunca olhou para a Bíblia como ela sendo o quê? Palavra de Deus. Mas houve um dia em que na leitura você olhou
e ela não era mais a mesma. Não porque mudou as letras, mudaram as letras, não. Mas porque a sua compreensão, o seu entendimento dela mudou. Quem fez isso? Vamos ver agora Lucas 24, 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que é essa atitude, esse ato, digo, de abrir o entendimento? É o Espírito Santo de Deus me convencendo de que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Agora vamos ver um outro exemplo disso. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu quero que você tome nota desses textos todos, tá bom? Embora fique tudo gravado aí, mas para você começar a ter esses textos na sua cabecinha aí. 1 Tessalonicenses capítulo 1. O apóstolo Paulo foi o plantador dessa igreja em Tessalônica. E ele chegou e pregou o evangelho, como deveria pregar. Algumas pessoas creram, outras não. O que aconteceu com as que creram? Tem duas passagens nessa epístola que nos mostram. A primeira delas é a 5, verso 5 do capítulo 1. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Agora olha essa palavrinha aí. E em plena convicção. Essa palavrinha aí é pleroforia. É na completude da compreensão. É como se você tivesse realmente os olhos desvendados e a partir daquele momento você entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Então, como é que os tessalonicenses receberam a palavra? Em plena convicção. O Espírito agiu nessas pessoas e elas o quê? Entenderam. É Deus falando. Ok? No caso aqui, o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus. Também no capítulo 2 dessa mesma epístola, verso 13, nós temos mais uma vez uma alusão a essa ação do Espírito Santo de Deus, mostrando que a Bíblia era a palavra de Deus, no caso, as palavras do apóstolo Paulo como autoridade. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de quê? Olha, tem dois momentos na sua vida, quando você toma a palavra de Deus. Ou você a recebe como palavra de homens, ou você recebe como palavra o quê? Pastor, quando é que dá esse cliquezinho que vira a chave e eu compreendo? Meu filho, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Aí nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? E sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, o Espírito de Deus abre o meu entendimento, como Cristo falou, e me dá a capacidade de entender e dizer assim, é Deus falando. Então, nossa confissão de fé diz que a autoridade, o reconhecimento da autoridade se dá somente da dependência de Deus, que é o seu autor, ninguém mais. Você pode trazer o testemunho que for do mundo, se Deus não convencer a pessoa, ela vai continuar dizendo que é palavra de homens e não é o quê? Palavra de Deus. Então, nem homem algum, nem instituição religiosa alguma, em qualquer tempo, poderá ter para si, tomar para si essa autoridade de convencimento. Por quê? Porque o ministério do convencimento da verdade é uma obra do Espírito Santo de Deus. Ninguém mais pode fazer isso. Por isso que Cristo falou, quando enviar o meu Espírito, Ele vos convencerá. Não sou eu. Eu tenho que explicar, eu tenho que provar, eu tenho que apontar com clareza, mas convencer, meu filho, só o Espírito de Deus pode fazer. Ninguém mais. Não adianta. Ok? Aí você tem que ter cuidado aqui com o quê? É de você não achar que o fato de você compreender logicamente é convencimento. Ok? Compreender logicamente é o quê? Convencimento. Vou dar um exemplo.
Vocês já ouviram falar do design inteligente? Não já ouviu falar? Já ouviu falar sobre... É uma teoria sobre a criação, dizer que há uma mente poderosa, sábia, que originou todas as coisas não vieram do nada. Nós sabemos quem é essa mente. Quem é essa mente? O próprio Senhor. Mas o fato de eu saber que tudo foi criado por uma mente, quer dizer que eu creio que foi Deus o Criador? Não, meu filho. Mas quando está relacionado com a outra, pode ser até que alguns cheguem a esta conclusão. Mas o ponto de convencimento é fé. E fé é obra do Espírito Santo de Deus. Pela fé, eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, quem é que vai me convencer que a Bíblia é a palavra de Deus? Sou eu, meu filho? Não. É a igreja presbiteriana? Não. É qualquer outra igreja? Não. É o Espírito de Deus. Eu queria que isso ficasse bem claro na sua mente. Agora, um detalhe importante. Abra sua Bíblia aí, por favor, em 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Pastor, eu conheci pessoas que criam e não creem mais. Como é isso, pastor? Elas criam que a Bíblia é a palavra de Deus, agora está questionando se é, se não é. Como é que se dá isso? Vamos pontuar aqui algumas coisas. Primeira delas, a base. Para eu crer, quem tem que operar? Qualquer homem pode fazer? Alguma denominação? Igreja? Não. Ou o Espírito convence ou não. Mas eu fiz uma separação agora há pouco de que compreensão lógica não quer dizer fidúcia, não quer dizer fé. E eu posso pautar a minha vida todinha em lógica. Sem crer. Para a salvação. Porque a fé não é de todos. Nem todos têm fé salvadora. E a fé salvadora implica necessariamente em crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Pois bem. Aí você conhece uma pessoa que ela dizia que cria e hoje ela não crê mais. Quais são as possibilidades? Tá? Então eu vou trabalhar com as possibilidades. Primeira possibilidade é que ela nunca tenha crido. Ela nunca foi convencida pelo Espírito de Deus. Ela tinha um arrazoado lógico, ela até articulava isso, provava na Escritura, apresentava textos fora dela, parecia viver, até defender isso, mas em um determinado momento foi testada pelo fogo, e aí percebeu que a fé dela não era suficiente para permanecer firme. Então, talvez ela nunca tenha o quê? Crido. Segundo, que é uma outra possibilidade, é que ela esteja sendo tão fortemente bombardeada com erros, que ela possa em algum momento o quê? Balançar em suas convicções. Ok? Por isso, que uma coisa que nós temos que fazer sempre conosco mesmo, é aferir as verdades acerca das quais nós professamos e cremos. Eu creio mesmo nisso. Não tenha medo de aferir, porque o grande problema está em você não fazê-lo e ser surpreendido, assaltado por dúvidas e não procurar a resposta e permanecer naquela dúvida, agravando o seu estado espiritual. Não faça uma loucura dessa. E aí um exemplo que a gente viu recentemente aqui foi do próprio João Batista, quando ele questionando sobre, será que é ele mesmo Cristo? Ele enviou os seus discípulos perguntar, e Cristo não repreendeu por causa da dúvida. Pelo contrário, enviou a resposta bíblica. Então ele tirou dúvida bíblica com Bíblia. Ok? Então esse é um ponto importante. Então, já passo para ambos, tá? Então, qual é a primeira questão? Pode ser que ela nunca tenha crido, pode ser que ela esteja o quê? Em dúvidas. E aí eu tenho que ser muito honesto com ambos os casos, né? E dizer assim, olha, vamos trabalhar para crer.
explicar a palavra de Deus e orar para que Deus convença. E a outra é, vamos trabalhar para tirar essa dúvida. Qual é a sua dúvida? Abre a boca e fala da dúvida. E fala da dúvida. Tá bom? Por exemplo, ó, eu não sei se essa Bíblia é a palavra de Deus. Diria alguém, tá? Diria algum. Em tempos de recortes, a gente tem que ficar com cuidado do que vai dizer, né? Então, vamos lá. Eu não sei se essa Bíblia é a palavra de Deus. Diria alguns. Aí, eu digo, mas você tem quantas cópias desse texto bíblico? Eu disse, rapaz, eu tenho milhares de cópias que são confiáveis e que atestam isso. Estou dando um exemplo. Aí está bom. E você crê no escrito de Platão? Eu creio. Quantas cópias tem? Não tem nenhuma cópia não. Só o pessoal inventando, dizendo que é cópia. Aí eu disse, então é mais fácil para você crer no Platão, no escrito dele que nem tem cópia, do que nos milhares de escritos. Então você vê que a questão não reside apenas na lógica da coisa, é fé. E só o Espírito pode fazer isso. Entenderam, irmãos? Então eu tenho uma pessoa que nunca creu, eu tenho uma pessoa que está em dúvida, e aí eu tenho uma outra, que é a maldosa, que é aquela que se infiltrou, ela nunca creu, e ela está ali como um agente de Satanás para fazer exatamente o que está aqui de 2 Tessalonicenses, que eu pedi para vocês abrirem. Que é que? Verso 7, 2 Tessalonicenses 2, 7. Ela é um agente desta operação aqui. Qual é a operação? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem o quê? É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito a o quê? A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a... Então é possível que tenha alguém no nosso meio exatamente como um agente de Satanás, só para trazer esse erro. Quando eu digo no meio, não estou falando só do meio da igreja, não, estou falando no mundo. Exatamente para semear dúvida na sua cabeça, para deixar você confuso. Mas qual é a nossa garantia? É que o Espírito Santo de Deus nos convencendo da verdade, irmãos, isso é irreversível. Isso é que é a bênção. Quando o Espírito Santo me convence, meu filho, eu já até dei o exemplo, né, do menino. Olha, eu não sei se foi um peixe ou se foi uma baleia, né, mas se tivesse dito que Jonas tinha engolido o peixe, eu também acreditava. Questão de fé, meu filho. E aqui eu estou usando um absurdo, tá? Mas para finalmente mostrar que é fé. É fé. Agora, nós vivemos um ambiente de operação de quê? Do erro, do engano, de disseminação da mentira. Então, eu como crente tenho que estar alerta. Em qual sentido? Ter convicção do que eu creio e estar ciente de que quando essas coisas se apresentam, eu tenho condições bíblicas de refutá-las. Está claro? Vamos lá. Pastor, depois o irmão. De trás para frente, é a ordem parlamentar. Reverendo, só corroborar aí com o que o senhor está falando, né? Hoje, o grande mal do século é a crença no cientificismo, né? O grande mal, não é a ciência em si, porque a ciência, ela é submissa à autoridade divina, ela é bênção. Mas o cientificismo se apresenta não só como uma deturpação da própria fé, mas também como uma religião, a ponto de você depositar a sua própria confiança na ciência. E a gente, bem recentemente, a gente conviveu muito com isso, né? Agora já está passando, porque outras questões estão tomando conta aí da nossa mente. Mas recentemente a gente viu um contraste e uma oposição, talvez mais por parte dos homens do que ela exista de fato, né? Porque a ciência não se contrapõe a Deus, Deus também não se contrapõe à ciência, porque tudo provém dele, né? Mas no momento em que ela tenta usurpar o lugar da ação do Espírito Santo, por exemplo, na própria crença da Escritura, eu preciso de fé para crer nisso, sim, que é a palavra de Deus, mas no momento que eu tenho que provar isso,
e colocar a prova como sendo maior do que a ação do Espírito Santo de convencimento, aí eu estou colocando a ciência como uma usurpadora do lugar de Deus. De Deus através do Espírito Santo. Isso. E é um cuidado que a gente tem que ter em relação a isso, é sempre querer buscar uma prova laboratorial, né? Porque você leva sempre para o laboratório para poder você provar as coisas, e depois que você prova as coisas, você traz isso como verdade. E a Bíblia, ela não se submete a isso. A palavra de Deus, ela não está sujeita a isso, ainda que os homens, pela ciência, comprovem que é verdade. Fatos relativos a ela. E a gente tem conhecimento disso na história. É verdade. Né? Mas ela independe disso para que a gente creia que, de fato, é a palavra de Deus. Então, Deus faz isso através da operação do Espírito Santo, como o senhor bem colocou, autoridade máxima, porque trata da questão de fé no coração do homem e não necessariamente pela comprovação científica. Exato. Né? Então, nesse sentido, até mesmo a citação do design inteligente a respeito da criação é ciência, boa ciência. Isso. A gente deve buscar o conhecimento disso, né? Tanto é que a gente às vezes até coloca ciência com conhecimento, é a mesma coisa. Mas o conhecimento de Deus, né, é ciência, e esse conhecimento ele é suficiente para que eu possa não apenas crer naquilo como verdade. Outra questão também bem colocada, a questão de Enoque, embora não tenha registro, não tenha o livro de Enoque, mas a Bíblia retrata Enoque dizendo que ele andou com Deus. E certamente o que ele fala no seu tempo, se isso foi repassado geração em geração, por meio da oralidade, ou se isso o próprio Espírito Santo trouxe, revela de um tempo anterior para o tempo presente, e é útil para que seja utilizado aqui. Perfeito. Quando Judas vai tratar, não se contrapõe. Por isso a perfeição da Escritura, né, e não se contradizer, mas afirmar de fato que a verdade de Deus progressiva, ela tal como no início, ela vai ser até o final, não se contradizendo em momento nenhum. Deixa eu citar um exemplo do Alberto falar, viu, Alberto? Só me permita uma parte aqui. Todas as vezes que alguém vai dar um passo para a imoralidade, ouça o que eu estou dizendo, tá? Quando eu vou dar um passo para a imoralidade, eu sendo cristão, eu preciso desfazer-me do único batente limitador que tenho. Qual é? A palavra. Qual é uma das formas de eu fazer isso? É dizer, não, isso aqui não é a palavra de Deus, ela contém, ou tem algo além dela. Quando eu mino esse fundamento, eu tirei o quê? O único ponto e final de convencimento e ordem para a minha vida. Portanto, tenha muito cuidado com doutrinas que vão tentar minar, falsas doutrinas, esta compreensão de que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Muito cuidado com isso. Por isso você tem que aferir isto em sua própria vida. Não relaxe com isso, não brinque, isso é uma coisa muito séria. Os danos disso são terríveis. Finalmente a gente descansa em Deus, mas olha quantos jovens estão aí perdidos, porque foram para a faculdade, chegou lá, ó, pau, direto, pau. E não é só faculdade não, né? Assiste internet, aí vê vídeo, aí compra livro, né? Sem orientação nenhuma, aí valendo, daqui a pouco ele já está sem chão. E aí, como ele tem uma conduta imoral que ele quer validar, mas a Bíblia não permite, porque ela é de um ser moral, perfeito, aí o que é que ele faz? Eu tenho que escantear isso aqui. Ou ela não é palavra, ou ela contém, não diz tudo, porque aí eu fico livre para fazer o que eu quiser. Então, cuidado com isto, por favor, atentem bem. Diga, meu irmão, Alberto. Ei, pastor, só um comentário e uma pergunta. Pois não. Os comentários e algumas perguntas. Quando o senhor fala lá, por exemplo, dos que criam e não creem mais, e aí como hipótese, aquele que até manejava bem, isso é aquilo que a gente estava falando no sábado passado, no Encontro de Homens. Né? Tem gente que ama a teologia reformada, maneja bem, entende bem, explica bem, mas não é nascido de novo. Não ama Cristo. Então, sem regeneração não dá. E o segundo, a respeito de ser bombardeado, basta a gente lembrar, né, o que o próprio Augusto Nicodemos, homem já experimentado, foi, quando estava fazendo doutorado,
ele chegou a ser inundado de dúvidas por conta da literatura que ele era submetido. Pelo estudo. Pelo estudo que ele era submetido, pela literatura que ele estava ali fazendo uso. E ele escreveu um livro, A Bíblia e seus intérpretes. Vale a pena ler esse livro, tá? É um pouco técnico, mas assim, a linguagem é boa, dá para ler. Pastor, agora deixa eu fazer uma pergunta. Nesse concílio de Trento, em que houve ali, digamos assim, o fechamento, digamos assim, da Escritura. Para os católicos, né? Com Sim. a inclusão dos... então o concílio de Trento foi por ocasião da Igreja Católica. Foi um movimento de contra-reforma, né, na verdade. Porque Qual foi o concílio que fechou no século 4, 5? Peraí, deixa eu trazer aqui de volta, tá? Então eu confundi. Concílio de Cartago. Tá, esse concílio. Neste concílio, houve então a análise de todos os livros que estavam dispostos naquela época. Todos da época. Por exemplo, tem um Evangelho segundo São Tomé, por exemplo. Esses livros todos, eles foram analisados... Não só analisados, como excluídos. Veja que eu fui citando na ordem histórica que, inclusive, alguns autores citavam ainda os apócrifos. Por exemplo, no cano muratoriano, você tem inclusão da epístola chamada Pastor de Hermas, que é boa no seu conteúdo, mas não era reconhecida pelos critérios. Na questão do uso de Orígenes, ele fazia o uso do Pastor de Hermas, da Epístola de Barnabé, do Didaquê, que é um documento histórico, inclusive, muito interessante, e o Evangelho aos Hebreus. Então, esses livros eles eram citados, mas quando chegou nesse concílio, eles foram analisados e rejeitados. Ou seja, eles não satisfazem os critérios canônicos. Depois, alguns deles foram incluídos pela Igreja de Roma em Trento. Aí deixa eu fazer uma pergunta. A Igreja Católica, ela foi formalizada quando? No sentido de? Quando foi que ela passou a existir institucionalmente, a Igreja Católica? Século... Eu não tenho uma data precisa, mas por volta de 400, mais ou menos. Porque uma vez eu estava vendo um debate de um reformado e um padre na internet. 5º século, na verdade, né? E aí o padre, ele, num dos argumentos dele, ele se arrogava de dizer que... A igreja mais antiga. Que era a igreja mais antiga e que os evangélicos haviam... usurpado ali a Bíblia que eles haviam compilado. Então, na verdade, esse concílio de Cartago, ele é anterior à institucionalização da Igreja Católica. Exatamente. Ok. O que mais? Lembrando o fato de que, naturalmente, né, o próprio movimento da igreja, ele não é que seja a igreja a autoridade, mas o movimento da igreja submissa ao Espírito. O Espírito, através da igreja, demonstra que esses escritos eles estavam presentes no contexto da igreja, formalizando a fé daqueles irmãos, né, e que não há o Concílio de Cartago, ele não acrescenta no sentido algo novo, já existia no seio da igreja, né, a recepção desses escritos como autoritativos, né, como inspirados, e o que há uma sistematização. Exato. Né, que aí a gente vai entender, a igreja ela participa na sistematização e não no sentido da eficiência da canonicidade. Então a igreja, no seu movimento, né, pela ação do Espírito Santo, ela tem esses escritos, ela os recebe, né, como canônicos, como inspirados, e vive por meio deles. Né, e a igreja não exerce nenhuma autoridade nesse sentido. Exato. Senão no lado humano da coisa, porque houve a necessidade de afirmação disso, como houve a necessidade da afirmação de várias outras questões teológicas, né, que a igreja vai participar, mas não ser definidora. O definidor desse aspecto é o Espírito Santo. Exato. Nesse sentido que sempre a gente vai se calar diante de qualquer tentativa de diminuir a autoridade, o poder da Escritura, é exatamente trazer a ação do Espírito Santo, tanto na origem como na preservação da Escritura ao longo da história. Então, até a volta de Cristo,
a Escritura vai sofrer esses ataques, mas o Espírito vai protegê-la, assim como as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, independente das circunstâncias do mundo, assim também a palavra de Deus ela não será destruída, ainda que possa deixar de ser escrita, porque os homens podem de repente, né, queimar todos os livros, mas ela vai permanecer, né, na mente, no coração, e Deus preservará de acordo com a sua vontade, né, e aí o termo Escritura, ele é bem forte nesse aspecto, né? A palavra Escritura significa que nós não podemos simplesmente negligenciar esse termo como uma palavra presente no meio do povo. Okay. Depois da escrita da lei, Deus preservou isso ao longo da história, sempre está presente a palavra de Deus escrita no meio do seu povo. Não tem como, né, mudar isso. Exato. Cristo disse em Mateus 5, quando ele vai falar sobre a sua relação com a lei, que nenhum tio, passaria da sua lei até que tudo se cumprisse. Então ele garante isso. A lei vai ser preservada. Pode acontecer o que for. A tentativa pode ser a mais terrível. Proibir Bíblia. Ok, proíbe, mas a Bíblia chega. Aí impede impressão, tá, também chega. Sempre vai ter. Por quê? Porque é Deus preservando a sua palavra e convencendo de que ela é verdade. 313 é a data, século IV, com Constantino. Foi ali que começou a se tornar, historicamente, a Igreja Católica Romana. Ok? Sim, só dentre todos os critérios que foram colocados, a apostolicidade, citação pela própria igreja primitiva, e o terceiro, que é a coerência das suas partes, coerência, a principiológica, a harmonia, pode-se afirmar que esse terceiro é o mais importante de todos? Não tem banco de duas pernas. É tripé. Se eu tiro um, abalo o outro. Ok? Eu preciso dos três. Mais alguma pergunta? Quinta sessão da confissão. Então, quem é que valida? O Espírito de Deus, não é outro. Agora, pastor, alguém diz assim, pastor, e a igreja entra onde nessa história? Por que a gente está aqui se é o Espírito? Aí vamos ver agora, qual é o papel da igreja nisso? Não é de reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, sendo a palavra final. Então, o que ela pode fazer e deve fazer? Então, vamos lá. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem, sabemos disso. A igreja, por seu testemunho de que ela é a palavra de Deus, agora abra a Bíblia aí, em 1 Timóteo, aqui o papel da igreja, tá certo? Não é de reconhecer que, como palavra final, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, qual é o papel dela? 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Abriram? Então, esse texto aqui mostra para mim e para você qual é o papel da igreja. Não é de dizer, reconhecer como palavra final. Então, é qual? Aqui está. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Casa de Deus é uma metáfora utilizada pelo apóstolo Paulo para falar de igreja, tá? Casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo. Agora olha só que ela é coluna e o quê? Pronto, então a igreja é coluna e balança. O que é que ela faz? Duas coisas. Ela preserva a verdade, ok? E ela anuncia a verdade. É isso que nos compete. Eu creio na verdade, creio. Então o que é que eu tenho que fazer? O que é que a gente tem que fazer? Preservar e o quê? Propagar a verdade. É isso que nos compete. Então nós anunciamos. E o que a gente puder fazer para que essa palavra seja preservada como instrumento de Deus, nós vamos fazer. Esse é o nosso papel. Não é dizer como palavra final que a Bíblia é a palavra de Deus, ou até trazer uma nova revelação como se assim fosse.
Ok? Aí na nossa confissão de fé diz que a igreja vai ser movida, pela igreja você vai ser movido e incitado a um alto e reverente apreço pela Escritura. Então o que a igreja tem que fazer? O que nós temos que fazer? Que o crente ame a Bíblia, aprecie a Bíblia, e aqui é sem moderação mesmo. Por quê? Porque nós devemos ser cheios do Espírito. Então quanto mais tivermos da palavra de Deus, melhor. Para estas coisas não há lei, meu filho. Então seja cheio do Espírito Santo de Deus, ame a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia. Então o que a igreja tem que fazer? É dizer, ela é a palavra de Deus, você deve ler a palavra de Deus, você deve orar segundo a palavra de Deus, você deve propagar a palavra de Deus, encha a terra da palavra de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Então, de sorte que o crente, ele pega essa Bíblia, ele não joga em qualquer canto, ele rasgue, como eu vejo muitos fazendo. Olha, o cidadão tem apreço, vamos supor que isso aqui fosse um celular, né? Ele compra uma capa anti-choque, ele bota uma película para se quebrar a tela. Eu não estou dizendo que está errado, não, estou dizendo que é feito. Ok? Até porque se você é um bom mordomo, você vai cuidar do que Deus lhe deu. Bota uma película, ele vai olhar na tela, dá uma baforada e ajeita para olhar. Se você não faz isso, né? Que você é educadinho. Tá bom, então vamos lá. Você não faz isso, mas aí você faz isso aqui, com cuidado danado, bota numa bolsa com anti-impacto. Mas você vê o trato que ele dá com a Bíblia. Eu não digo que eu tenho um dó da Bíblia, porque não tem algo errado na forma como a gente manuseia a palavra de Deus. O pegar dela não reflete algo. As palavras que são ditas, a reverência com que nós ouvimos, a hora de ler a Bíblia publicamente, a hora de ler a Bíblia particularmente, o apreço. Meus irmãos, é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que reinventar a roda não, porque é o Espírito que testifica se é a palavra de Deus, mas é criar esse apreço no povo. Aí você não sabe onde está a sua Bíblia, você manuseia ela, parece que está manuseando uma revista Caras, você nem se existe mais essa Caras. Mas você não tem apreço pela Bíblia, pela palavra de Deus. Isso tem que ser resgatado, irmãos. E quando a gente gera esse apreço na igreja, e eu creio que isso também é parte da ação do Espírito Santo de Deus, porque você ame a Escritura, o que é que acontece? Você vai ver a suprema excelência do seu conteúdo, você, meu Deus, como essa palavra de Deus é rica. Eu vou a qualquer área da minha vida, sempre eu tenho uma instrução. Aí você vai ter a eficácia da sua doutrina. Meu Deus, toda vez que eu cumpro o que o Senhor me ordena, do jeito que o Senhor manda, não somos pragmáticos, né? Mas dá certo, funciona. Quer ver um exemplo? Alguém que está acorsado, né, com culpa. A Bíblia diz o que para quem está com culpa? Confesse e deixe. Me mostra uma pessoa que, tendo confessado e deixado o pior pecado, não tenha sentido o prazer da graça de Deus em sua vida, aliviando esse peso. Ora. Então a Bíblia tem esse aspecto prático, efetivo. Aí ele diz mais, olha, a harmonia, não há contradição. Não há contradição na Bíblia. Ah, pastor, mas tem 2 cegos e um cego. É 2 cegos e um cego. Aí você vai ter que ouvir um sermão sobre isso para mostrar que não é contradição, é perspectiva. Você tem evangelista, isso atesta que não há contradição, porque houve uma preservação das características individuais e contextuais de cada um dos autores, ou melhor, dos escritores. Então isso não é argumento contra, é a favor. A harmonia das suas partes. Depois vai mostrar o quê? O valor
da Bíblia, além de outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição. Então, o que a igreja tem que fazer? Gerar no crente amor pela Bíblia. Sua igreja, todo dia, manda uma mensagem para você. De manhã cedinho, para você ler a Bíblia e orar. Não é? Olha, no meu aparelho ali, telefone, quando eu mando a mensagem, eu puxo assim para a esquerda e eu sei quem viu, viu? Eu sei para quem chegou e eu sei quem ouviu. Sabia que tem 3 anos que você está sendo observado? Mas eu louvo a Deus pelo grande número de pessoas que ouvem. Como eu louvo ao Senhor. E sei que alguns outros ainda passam para outros. Mas é isso que a igreja tem que fazer. Propagar a palavra de Deus. Criar apreço por ela. Para que todos creiam, amem, leiam e pratiquem a palavra do Senhor. Tá bom? A irmã Ramunda ia falar alguma coisa aqui? Quer falar ainda, filha? Não sei se alguém mais levantou a mão. Como é que está a sua Bíblia? O pessoal vai virar o ano, troca a casa, né, os móveis, pinta a casa, não é? Compra roupa. Olhe para a sua Bíblia. Vê se ela não está. Pastor, mas ela é velhinha assim, mas eu gosto. Tá bom, se o apreço é sentimental, eu não vou discutir. Mas faça um investimento nisso. Compre um caderno, uma canetinha bonita se você quiser, uma bique mesmo para você ler escrevendo. Faça isso. Tá bom? Mas não espere virar o ano não, faça logo. Que ainda tem 2 meses e meio pela frente. Vai. Reverendo Alex, esse assunto é até um tanto polêmico, né? Mas nada que possa ser resolvido. Pela graça. Uma coisa interessante que nós temos observado nesses últimos dias é a questão, por exemplo, política, que nós estamos vivenciando no que diz respeito à direita e esquerda. Nós, como cristãos, nós deveríamos observar, pela palavra de Deus, por exemplo, o que é certo entre um e o outro candidato, por exemplo. Não estou aqui dizendo que são pessoas que tenham um compromisso direto com Deus ou não, mas nós deveríamos, por exemplo, ter como um parâmetro uma pessoa que pelo menos adotasse aí o que está mais perto dos critérios que Deus determina para que um cristão conhecedor da palavra de Deus possa observar. Certo. Por exemplo, nós temos aí um candidato que é a favor do aborto, onde o bom cristão que conhece e lê a Bíblia sabe que ele não pode matar. É mandamento do Senhor. Então, uma pessoa em sã consciência não poderia ter uma pessoa dessa como um representante dele, como cristão, por exemplo. No caso da ideologia de gênero, uma pessoa dessa, onde o Senhor abomina um comportamento desse tipo, não poderia adotar ou observar essa pessoa como seu representante maior, ela sendo uma pessoa cristã e conhecendo a palavra de Deus. A minha pergunta seria, o que dizer para a maioria de muitos cristãos que tem esse conceito e ainda observa um candidato com esses ideais para ser seu representante? O que eu digo há 20 anos, leia a Bíblia, ore e jejue. Se tem 20 anos sendo instruído, lendo a Bíblia, orando e jejuando, não se convenceu ainda, aí, o que eu vou fazer com essa pessoa? Porque a gente
Ela está vendo 20 anos pregando princípios. 20 anos. Eu não estou falando de 20 dias. Se botar 52 finais de semana, dá quanto? 20 vezes 52. Dá quanto? 1000. Cada final de semana você ouve a palavra 2 vezes. Você ouviu 2000 mensagens. Todas elas sobre princípios bíblicos. Você tem culto de oração aqui, toda quarta e vigília todo mês, orando pela nação. E chega num momento desse, a pessoa olha para a realidade, ela não tem discernimento, vai pagar o preço disso. Você vai pagar o seu preço. Agora, minhas decisões desta monta, elas trarão implicações, não só para mim, elas podem comprometer outras pessoas. Então, aí isso torna mais grave ainda a minha decisão. Então, leia a Bíblia. Entenda os princípios bíblicos. Ore, jejue. E na hora de atuar, faça isso com a consciência diante de Deus. Porque só Deus é o Senhor da sua consciência. Agora, depois que você fizer, não chore sobre o leite derramado. Não chore. E aqui eu não estou dizendo lado A, B, C, D, não. Estou dizendo, porque nossas decisões têm consequências. Tome sua decisão e tenha sua consequência. Agora, sabendo que neste caso, sua decisão implicará na vida de outros. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua igreja. Analise. Analise, meu filho. Eu já disse isso várias vezes também, né? Eu disse, se você quiser vir conversar comigo, venha. Tem gente que liga, manda mensagem, eu respondo. Não é meu papel, irmãos, entendo isso, por favor. Eu não posso ir contra a minha consciência e dizer para você, volte A, B, C ou D, porque se eu disser e o camarada fizer errado, você vai cobrar de quem? É igual, guardado as proporções, dia do descanso. Pastor, me dá uma regrinha aí de descanso. Não, meu filho, dá o princípio. Porque eu não sei para onde é que você vai depois que eu disser a regra. Agora, se você levar o princípio, qualquer lugar que você estiver, você vai aplicar. Então, pensa nisso. Agora, olha bem, ó, eu estava considerando esses dias comigo mesmo, né? Eu disse assim, olha, tem líderes que a gente escolhe, tem outros que são impostos. A Bíblia está cheia disso. Não é? O povo escolheu Saul. Não escolheu? Escolheu ou não escolheu? Escolheu. E Nabucodonosor foi escolhido? Então, como crente, eu tenho que aprender a lidar com essas realidades. De líderes escolhidos e líderes impostos. A questão é, qualquer que seja a circunstância, eu tenho que agir como crente. Quer seja na cova dos leões, na fornalha, ou na cruz, ou quem sabe na mesa dos grandes, mas como crente. Então eu não tenho um temor com relação a isso, eu queria que a igreja também descansasse com responsabilidade. Olhe os princípios da Bíblia, ore, jejue, cumpra a sua tarefa, sabendo das implicações da sua decisão. Se você vendeu o voto, eu não sei se você vendeu, se você não vendeu, se você trocou por 1 litro de gasolina, se foi uma cesta básica, se você pegou 20, 200, 300, eu não sei. Se você adesivou seu carro e o cara lhe deu um emprego, eu não sei. E cá entre nós, eu não estou preocupado de você me conte isso, porque se você contar, você vai ser disciplinado. Porque é uma confissão. Você está fazendo uma confissão. Agora, só consciênciazinha quando você deita de noite, que você dorme. Você dorme tranquilo? Rapaz, eita, fui lá na urna, fiz a vontade de Deus. Amém. Está tranquilinho? Tá, pronto. No último dia, tudo será revelado. Agora, vocês não poderão dizer que não foram ensinados acerca dos princípios de vida, de família. Afinal de contas, vocês vão fazer com o quê? Com o que vocês ouviram 20 anos? Você tem que ouvir, irmãos, e aplicar. Tá bom? Então,
Será feita. Pastor, qual vai ser o resultado da eleição? Será feita a vontade de Deus. Já sei. Será feita a vontade de Deus. E o que vai ser? Meu filho, eu não sei. Mas será feita a vontade de Deus. Se vai entrar um Nabucodonosor por ali, ou o meu Redentor me levando, eu não sei. Mas será feita a vontade do quê? Vocês lembram quando Paulo estava para ir para Jerusalém? Quiseram dissuadi-lo dele não ir para Jerusalém, não foi? Disse, não vai não, Paulo. Não vai não, que você vai morrer lá. Ele disse, o que é que vocês querem fazendo isso? Eu estou pronto para ser preso, para morrer. Se você não está pronto, meu filho, e vocês passaram 6 meses ouvindo Apocalipse, não entenderam nada? Nada? Pois vê de novo os vídeos. Veja de novo. Veja de novo. Vocês não entenderam nada dos 4 inimigos do Senhor, Babilônia, falso profeta, as bestas, não entenderam nada. A besta que emerge do mar, não entenderam nada, pois vai ver de novo. Vai hoje de tarde, tá? Come, descansa um pouquinho, liga a TV lá e volta no YouTube e vê de novo. Por favor. Entendeu? Então, irmão, essa é a palavra. Diga, meu irmão, é da Escritura ou é de política? Amém. Esse Alberto é uma bênção. Foi Deus que mandou esse irmão para cá na pandemia, não foi? Mandou a família todinha. E aqui ficou. Bendito seja Deus. Sair daqui só quando Jesus voltar, ou quando Ele quiser que você saia, tá? Vamos lá. E pastor, indo naquilo que, quando a pessoa quer viver uma vida imoral, sim, o senhor falou que ela às vezes coloca a Bíblia de lado. Tem que fazer isso, né? Mas às vezes ela deturpa a palavra. O que é uma forma de pôr de lado. Quando a gente estava conversando sobre o Supremo Conselho deste ano, e o senhor estava lá, em que foi tratado do tema, por exemplo, de diaconisa, os argumentos foram só, que o senhor falou, sociológicos. Argumentos de cunho social, colocando no mesmo patamar da Bíblia, indo contra a Bíblia. Exato. Então, às vezes, e é isso, às vezes, a grande tristeza. Estava vendo ontem um vídeo do Hernandes Dias Lopes, indo nessa questão, de irmãos que defendem a teologia da libertação, teologia da missão integral, que usam da igreja para militar politicamente, em prol de uma ideologia política, quando na verdade o foco da igreja é anunciar o evangelho, né? Pregar a palavra de Deus, pregar remissão de pecados, pregar salvação, pregar o confronto do pecado. Essa é a missão da igreja, não é militar politicamente. E aí, infelizmente, tem irmãos, por conta de uma ideologia marxista, se instaram dentro da igreja e deturpam a palavra de Deus com essas teologias, que teologia não tem nada, né? Teologia não tem nada. Mas enfim, é isso, deturpa a palavra. Então muitas vezes a pessoa, para dar vazão àquilo que ela defende, se vale da Escritura, vazão à sua imoralidade, ela deturpa a palavra de Deus. Ok. Você me fez lembrar aqui, quando eu estava com 17 anos, faz tempo, hein? 31 anos atrás. Eita, viagem no tempo. Eu estava na Universidade Católica de Salvador. Na época fazia fisioterapia lá e tem a primeiro e segundo semestre, que são básicos, né? Então eu peguei sociologia, antropologia e tal, e o meu pastor, na época, né? Que eu estou me referindo ao professor, porque na verdade ele queria pastorear, me passou para ler um livro, As Veias Abertas da América Latina. Alguém já ouviu falar desse livro? Aí, a partir daí, meu filho, só foi esse tipo de literatura. Mas eu achava interessante que eu lia aquele livro, eu acho que eu entendia, porque eu explicava, ele dizia que estava certo, mas aquilo não descia ao meu coração. Hoje eu sei por quê. Então, antes de ouvir TMI, que é Teologia de Missão Integral, eu já ouvia Teologia da Libertação, o puro caldo. E eu digo, Deus me preservou.
Então eu creio que mesmo diante de tantas afrontas à verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, aqueles que o Pai me deu, nenhum só se perderá. Isso não me leva a negligenciar a verdade, o estudo dela, mas me dá a garantia de que em meio a tanto perigo, tanta ameaça, o povo de Deus é preservado. Que coisa boa, não é sabermos disso? A gente, meu Deus, eu sou tão frágil, tem coisas que eu não sei nem responder, mas Deus me guarda, porque Ele sabe que eu não tenho força de resistir a tantas investidas do erro. Isso é uma bênção, tá bom? Finalizando, porque senão daqui a pouco eu vou ter que chamar a quentinha para todo mundo, né? E eu não posso fazer isso hoje. Então vamos lá, finalizar. Toda a persuasão de que a Bíblia é a palavra de Deus, sua infalível verdade e divina autoridade, provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos o quê? Corações. Então, é o Espírito, quando eu leio, aí eu digo, não, essa é a verdade, esta é a verdade, não é? Eu quero finalizar usando um exemplo singelo, mas eu acho que ajuda. Nesse período de enfermidade sinária, e a gente vai às vezes na farmácia, aí para naquele drive, né, ali e tal, aí a pessoa, quer tal remédio, aí ela traz, né, quando ela traz, diz, esse é o original, que não tem um genérico, não tem o quê, aí ela disse, olha, mas esse aqui é a mesma substância. Aí eu digo, minha pergunta não foi esta, minha pergunta foi, esse é o original? Ela disse, mas olha o conhecimento, mas esse é mais barato. Eu disse, olha, esse é o original, então pode ter a mesma substância, pode ser até mais baratinho, mas meu filho, olha, fique com o original, fique com a Bíblia, não troque não, ela é a verdade, que a gente deve amar, deve guardar no coração para não pecar contra Deus, deve ler, meditar, e como disse o Senhor Jesus Cristo, quando Ele falou daquela parábola da casa edificada sobre a rocha, né? Bem-aventurados aqueles que leem, ouvem, né? E praticam essas palavras. Esse será comparado a um prudente construtor, porque erigiu a sua casa sobre a rocha. Eu espero que nós sejamos desse, e não daqueles outros que erigiu sobre a areia, e depois veio o vento, veio a chuva, não é? A inundação dos rios, e o que aconteceu com a casa? Foi grande a sua ruína, a sua destruição. Então, foca aqui, ó, foca na Bíblia, tá bom? Original, vai para a Bíblia, é o melhor remédio, também em tempos de aflição. Tá bom?